Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Carlos, integrante do grupo Um Amanhã Melhor. Hoje a gente está iniciando aqui mais um encontro entre amigos e a gente está fazendo de uma forma diferente, né, Becã? É, isso aí. Geralmente ele é um entrevistador, hoje ele vai ser o nosso convidado aqui a contar um pouco da sua história. Só que antes de iniciar, Becã, eu tenho uma novidade para contar pro pessoal. É mesmo? Você ficou sabendo o que aconteceu hoje? Cara, fiquei. Chegamos nos nossos 10 mil inscritos, pessoal. Eita, obrigado, hein? Toda honra e toda glória é dada a Deus. Glória a Deus. A gente não podia deixar de agradecer. É claro que a força inicial vem de Deus, a motivação vem de Deus, mas cada comentário, cada curtida, cada mensagem que vocês mandam, isso nos anima, nos traz vida, nos traz cada vez mais a vontade de querer continuar com esse projeto, um projeto lindo que tem salvado vidas. E eu creio que vocês estão curtindo aí, né? Mas vamos lá, Becã. Eu queria saber um pouquinho, que geralmente o pessoal vê você desse lado aqui, entrevistando o pessoal, mandando aquelas perguntas embaçadas que o pessoal treme na base aqui, irmão. O pessoal fala. E hoje inverteu o jogo. Eu queria saber um pouquinho, quem é o Becã? Como você começou sua vida cristã? Da onde iniciou esse projeto do Um Amanhã Melhor, né? Da onde que iniciou isso? Da onde que veio esse projeto? Bom, boa noite, pessoal. Todos vocês que estão assistindo aí. O Luiz já falou aqui, mas eu quero reforçar a força e agradecer vocês pelos 10 mil inscritos que nós chegou lá no YouTube. Então, eu comecei, Pete, foi o Rodrigo, ele chegou, né, lá em casa falando: o mundo nos abandonou, vamos voltar para a igreja. Aí eu falei: o mundo abandonou você? Eu não, eu tô bem aqui, eu tava saindo para as baladas, curtindo. Aí ele me chamou para ir para a igreja para ajudar ele a tocar em uma igreja. Ele me chamou para fazer o baixo, eu tocava só violão. Aí eu fui com ele lá na igreja, a gente ficou lá tocando tempo, criamos uma banda, a banda Tech, ficamos uns 6 anos com essa banda, mais ou menos. Depois se transformou na NEASH, que você fez parte. Sim, também. Claro. Aí eu comecei junto na música. Aí depois sempre eu fui desenvolvendo essa parte da palavra também. Aí comecei a dar estudo na outra igreja que eu estava. Nessa agora na Essência, quando eu era Essência também dava alguns estudos, aí veio para a Família Cristo também, começava a dar alguns estudos, e assim começou, cara, a minha vida com Deus. Referente a Um Amanhã Melhor, foi um sonho que eu tive, acho que foi 2023. Eu tive um sonho que o Thiago Brunet me ligava, né? Eu tinha visto algum vídeo meu aí na internet, e nessa época eu não tinha gravado nada ainda. Aí ele viu algum vídeo e ligou, né, falando que estava gostando do conteúdo que estava vendo lá. A gente conversou um pouco pelo telefone, eu não lembro o que eu falei pelo telefone. Mas aí no final da conversa ele falou: pô, eu vi que você precisa dar uma melhorada no seu Instagram. E nessa época eu tinha, mas eu nem mexia. E tinha gente que mandava mensagem lá de uns 3 anos e eu não respondia, porque eu não mexia. Não tinha prática, né? Não tinha prática. Aí eu acordei, fiquei pensando naquilo e falei: poxa, Deus tá me dando um sinal. Eu entendi, Luiz, que ali foi uma mensagem de Deus falando para mim ir para a internet. Aí eu peguei, conversei com a minha esposa, ela falou que ia me apoiar nisso, como eu já dava estudo na igreja. Eu falei: vou fazer isso na internet, nas redes sociais. E aí conversei com alguns amigos que no primeiro momento ali ajudou, mas depois eles continuaram fazendo as coisas dele. Eu fiquei 1 ano, né, gravando vídeo, postando, fazendo, gravando, fazendo. E aí veio a ideia do Um Amanhã Melhor, né, de Um Amanhã Melhor. Depois Deus veio me dar o entendimento que Um Amanhã Melhor significa o amanhã. E na palavra de Deus, olha só, né? Pregador já quer pregar, né? Na palavra de Deus fala que a gente vai viver um amanhã. Esse um amanhã é que não vai haver mais noites. E na palavra de Deus, no Apocalipse, diz que quando a gente for para o céu, Pete, não vai ter mais noite, vai ser só dia. Sim. E o próprio Jesus, que brilha mais do que o sol, ele vai fazer isso acontecer. Então, esse um amanhã melhor é preparar o povo para viver esse amanhã da eternidade. Porque na eternidade não vai haver noite. Não vai ter, né? Vai ser só dia. Então eu entendi esse nome, esse recado, e aí continuei fazendo. Aí depois Deus mandou você para me ajudar.
mandou o Vini aí que faz o louvor aí, mandou o Otávio também, e eu estou muito feliz com esse resultado que estamos atingindo hoje. Não, glória a Deus. E é engraçado que você vê todos os cases de sucesso, sempre é a mesma coisa, né? É os improváveis que Deus usa, né? E, Que eu lembro que uma vez, irmãos, para quem não conhece o irmão Becan, tem vários vídeos de pregação dele. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, prega muito bem. Claro que a palavra vem de Deus, mas a forma dele se expressar é muito, para mim é um exemplo. E ele contou para mim uma vez que ele tinha problema com você era gago, né? Você tinha Gago. um problema Meu de Deus. se comunicar, não terminou a escola, e você começa a ouvir a história dele, você fala, não, nunca que um cara desse vai trabalhar com internet. Porque na internet você tem que se desenrolar um pouco. Desenrolado. Então, para você foi um desafio. Conta essa história pra gente aí, Meu como Deus, que é esse você começo. foi profundo agora, hein? Mas vamos lá. Quando eu era um pouco pequeno, eu tinha dificuldade de falar. Eita, olha a luzinha aqui. A luz até veio. Confirmou mesmo. Ai, ai. Meu Deus, hein? Agora nós vimos que tá preparado Tá mesmo. preparado mesmo, ué. O menino é bom, hein? Tá aprovado, hein? Tá aprovado o nosso cameraman aqui, hein? Ó, esse aqui Tá vai comer aprovado, eu. hein? Então, quando eu era criança, eu era gago, né? Eu lembro que quando eu ia pedir para passar debaixo da catraca, até a palavra. É só lembrar que a mente já traz o que acontecia. Aí eu tinha que bater o pé para a palavra sair, né? Porque eu não conseguia me expressar bem. Minha mãe também tem um pouco dessa gagueira. E eu fui tirar o meu documento, Luiz, quando eu tinha 17 anos de idade, cara. Nossa, meu Deus. Porque minha mãe e meu pai teve um probleminha lá com os documentos deles, e aí eles não conseguiram, não tinham o documento deles, eu não conseguia registrar a gente. Então, eu vivi ali na comunidade do Bandeirante, ali no Piraporinha, e muitas pessoas falavam que eu ia ser bandido, que eu ia ser ladrão, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Eu ouvi muitas coisas assim, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, porque eu não estava frequentando a escola. Eu era pequeno, ficava na rua soltando pipa, jogando bola, aprontando também. Eu sei que eu aprontei bastante quando eu era pequeno, mas quem não aprontou, né, irmão? Joga por primeira pedra, né, Pete? Aprontava muito e aí o pessoal vinha com essas palavras, com esses rótulos aí, mas graças a Deus isso não pegou. E desde quando eu era pequeno, o Luiz, eu ia para algumas igrejas e Deus falava com alguns irmãos que ia me usar para falar, para pregar para um monte de gente. E eu não acreditava. Por quê? Porque a minha realidade era, não tinha documento, não sabia ler, não sabia me expressar, e para piorar tudo eu era gago. Tinha que bater o pé para a palavra sair. Aí eu falei, pô, acho que Deus está me confundindo com outra pessoa. Talvez é outra pessoa que ele vai usar e não eu. E aí, passando alguns anos, eu visitei outra igreja e a irmã falou a mesma coisa. A última vez que me falaram isso, e o Vini agora vai lembrar, foi no ano que o Corinthians ganhou o Mundial contra o Chelsea. Foi 2012, né? 2012. Eu lembro que nesse dia eu fui para a igreja e a irmã falou a mesma coisa, Luiz Carlos. Quando eu era pequeno, um cara falou isso e lá passam 5 anos ou mais, ela falou a mesma coisa. Deus vai te usar, confirmando para você pregar, vai falar para um monte de gente, as portas vai se abrir para onde você for. E eu não acreditava porque não sabia ler, não sabia escrever e ainda era gago, mas eu me apeguei naquela palavra, fui lutando, fui batalhando e hoje eu consegui chegar nesse lugar que eu estou aqui, mas foi que nem você falou, você foi muito feliz fazendo essa colocação, né? O encontro dos improváveis. Sim, se você for ver, pessoal, aqui, o nosso grupo todos aqui, cada um tem uma história de vida que, eu comentei com ele uma vez, cada um tem uma história que é muito forte. E, tipo assim, você começa a juntar cada ponto e no final juntou a gente tudo, é coisa de Deus, não tem outra explicação. E com um projeto desse, e referente ao projeto, eu lembro que é uma característica minha, eu sempre tive essa facilidade de ajudar as pessoas. Eu sempre quis ajudar uma pessoa ou outra, devido ao meu passado, por tudo que eu passei. E eu lembro que um dia eu estava com o Becan, a gente tinha vindo do Monte? Do Monte, foi. Do Monte, né? A gente tinha vindo do Monte e eu lembro que ele começou a falar que ele estava fazendo os vídeos, que estava complicado, que ele não estava conseguindo administrar tudo. E na hora eu falei, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer, família, tudo, a minha filha já para nascer. E só que eu falei, não, eu vou ajudar ele. Eu vou fazer.
E ó, pra você ver, eu tinha alguns projetos meus. Na época que a gente Eu estava lembro. conversando, tinha estourado essa questão do dropshipping e eu lembro que eu estava estudando muito. Eu estava criando a minha loja, tudo estava com o meu projeto, tudo ali desenhado no papel. Eu falei, meu, vai dar certo, vai dar certo. E aí, quando ele contou o projeto dele, foi como, tipo assim, eu senti eu comecei a sentir que o meu projeto já não estava fazendo mais tanto sentido. E começou a crescer a minha vontade de querer ajudar ele. E Deus foi crescendo isso cada vez mais no meu coração. Quando eu ia pensar em querer fazer alguma coisinha do meu projeto, do meu site, alguma coisa, meu, dava um desânimo. Mas dava uma preguiça. Acontecia um monte de coisa para não fazer. E quando era referente ao um amanhã melhor, eu ia animado. Você lembra que no começo eu estava feliz de querer fazer. Então, Deus colocou no meu coração de querer estar dentro desse projeto, de ajudar. E o Beckham veio com uma amizade que para mim foi essencial, né? Devido ao meu passado, era uma amizade que eu sempre pedi para Deus. Tanto ele como o Vini, que está atrás das câmeras, como o Otávio. E esse projeto não é apenas uma forma da gente... Às vezes vai ter gente que vai achar que é uma forma da gente querer se aparecer, de querer estar na internet, que hoje em dia, infelizmente, o pessoal usa a internet para isso, né? Mas não, nosso projeto aqui é salvar as vidas, né? É levar o reino de Deus. E referente a isso, qual é a sua maior motivação referente ao projeto do Amanhã Melhor? Então, Luiz Carlos, eu lembro que quando eu dava aula aqui pro pessoal de EBD, o pessoal da mídia queria fazer as artes, né? Queria colocar minha foto. Eu falei, não, minha foto não põe nada, porque eu nunca gostei de aparecer e nem dar itinerância, de sair para pregar em outros lugares. Isso é verdade. Só estou fazendo isso porque no ano passado, retrasado, Deus falou, quero que você comece a sair mais, quero que você leve esse fundamento para outras pessoas da palavra de Deus. Então, eu entendo que o projeto do Amanhã Melhor, Luiz, é levar fundamento para as pessoas. Hoje em dia tem muitas pessoas que elas estão querendo crescer só para o alto e não no fundamento. Aí na primeira pancada vai cair. E aquele que está lá em cima não tem raiz e cai. Mas só não é uma caída rasa, é uma caída que vai quebrar a cara. É uma pancada mesmo. Então, aí vamos chegar, o grupo Um Amanhã Melhor, para ajudar essa pessoa que às vezes caiu e vamos falar para ela, ó, vamos investir no fundamento? Sim. Vamos crescer para baixo primeiro, para depois você querer crescer para cima? Então, essa é a mensagem que eu acredito que temos, né, como no a maior motivação, né? Essa, né? A maior motivação é essa. Acredito que é bom também falar disso, que antes de a gente começar a fazer tudo isso aqui, no ano passado foi um ano que o grupo todo orou bastante no monte, todas as sextas-feiras que a gente podia, estávamos ali no monte. Era eu orando do lado, o Luiz Carlos do outro, o Otávio no outro, o Vini também orando, cada um na sua luta. Eu olhava assim, vinha o Vini brigando. Eu falei, eita, o Vini tá numa briga espiritual ali pesada, mas não, eram os morcegos que estavam voando. Os mosquitos pegaram ele. A gente tava lá orando, buscando. E teve uma oração lá que eu cheguei cansado. Eu falei, ixi. Mas eu falei, mesmo cansado, eu vou adorar a Deus com tudo. Aí eu comecei a dançar, pular, gritar. Comecei a orar, falando, Deus, pega eu aqui, pega o Pete, você lembra? Pega o Pete, pega o Vini, derrama uma porção sobre nós, alguma coisa. Foi diferente aquele dia. Eu falei, todo mundo chegou cansado. A gente veio do trabalho, geralmente a gente sempre se reúne ali depois do trabalho, cada um veio do seu trabalho, a gente se reúne no local e vai pro monte. E foi fantástico. O jeito que a gente chegou, o jeito que a gente saiu. Tanto que a gente saiu, eu lembro que eu vim com ele o caminho todo e a gente já bolando as ideias do canal na época, de como que a gente ia lidar com toda essa situação. E Deus vem abençoando. Tanto que hoje a gente está aqui no nosso estúdio novo. E é o segundo vídeo aí que a gente grava. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, Fé e Superação com nosso irmão Paulo, assiste lá, foi uma bênção também. Que história fantástica. Também é uma pessoa que era improvável, né? Improvável. E o mais fantástico da história dele, eu lembro que nesse dia eu tava gravando, né, atrás das câmeras. E eu lembro que eu tava ali mexendo no computador e eu ficava pensando, falei, você vê o Paulo assim, felizão, sempre pra cima, você nem imagina o passado do cara. Dele, que ele passou, né, mano? É a mesma coisa da gente. Às vezes você vai ver a gente aqui felizão, levando um projeto, falando, os caras falam bem, mas um era gago, eu era o improvável. Não, várias histórias que não tem explicação. É Deus mesmo. É só Deus, né? É Deus que juntou. Se não for Deus, não E Deus tem abençoado de uma forma que, às vezes, esse estúdio aqui caiu de uma forma que, nós não estávamos nem esperando. Deus vem abençoando de tal forma.
E eu fico feliz de estar participando desse projeto. Eu fico feliz porque um dia eu passei por situações que eu esperava que viesse pessoas com um projeto desse ao meu encontro. Então, hoje, é isso que a gente quer fazer. A gente quer alcançar pessoas que estejam em situações ali difíceis que a gente possa dar uma ajuda, né? É uma ajuda. É claro que a pessoa tem que se esforçar, tem que querer, mas você ter uma amizade, um grupo, alguém que está te olhando ali, te observando, isso ajuda muito. E referente aos projetos do ano 2025, quer comentar alguma coisa? Tem algum spoiler aí? Eu sei que Cara, tem porque eu faço parte da equipe. vamos lá. Antes de a gente entrar nisso, eu só queria relembrar, é o que eu gosto de trazer Sim, pode trazer. Pode depois lembrar. que a gente fritou em Oração no Monte, veio o nosso primeiro projeto que, para mim, eu tenho Ah, esse sim. projeto como o Sim, maior sim, sim. carinho, acho que foi um dos maiores que a gente fez até Uhum. hoje, que foi o És Mais És Bela. mais belo. A gente gravou Fantástico. três vídeos no YouTube lá na nossa igreja local, no Vila Calu, Família em Cristo, e as mensagens ali, os louvores que foram cantados ali pelo Vinícius, que está aqui hoje na câmera operando, foi algo lindo, assim, maravilhoso. E, infelizmente, a gente vai ter que regravar de novo, né? A gente vai ter que regravar, porque como a gente estava no começo, a gente ainda não tinha o conhecimento, antes de cada episódio a gente fazia um louvor, só que o YouTube acabou cortando os vídeos por causa dos direitos autorais Direitos dos autorais. louvores. Direitos Mas autorais. a gente tem tudo gravado e eu acredito que a gente precisa nem subir de novo, né? Vamos fazer outros novos aí. Fazer de novo. E tá tendo um, hein? Se você não acompanha, tá tendo um aí, toda quinta-feira no nosso canal. Acompanha lá, a série Jesus é Tudo, o Resto é Detalhe, também tá uma bênção. Então, o canal Amanhã Melhor é isso. A gente traz a palavra de Deus, reúne pessoas assim que são pessoas improváveis aos olhos humanos, mas Deus tem um projeto na vida de cada um, né? De cada um. Então, somos uma prova de que Deus ainda realiza sonhos e projetos. Então, irmão, eu quero dizer para você que se você tem uma palavra, você tem tudo. Talvez você não consiga falar bem, talvez você às vezes não tem nenhum documento, como era no meu caso. Talvez você não foi para uma escola, não fez uma faculdade. Mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Então se apega nessa palavra. Foi isso que eu fiz. Não vou falar para vocês que foi fácil, porque não foi. Mas era tudo que eu tinha. Então eu me apeguei nessa palavra. Estou debaixo dessa palavra ainda hoje. Estou caminhando e esse resultado aqui que estamos chegando foi por causa da palavra de Deus. Então eu quero deixar esse recado para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando aqui. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E Amém, se glória a você Deus. não tem uma palavra, ande com pessoas que carregam uma palavra para liberar sobre a sua vida. Amém. Amém? Faça isso. E você perguntou sobre os projetos Sobre os desse projetos. ano. Esse Bom, ano vai estar pesado, hein, pessoal? esse, Acompanha aí. esse ano a gente tem muitos desafios aí. Eu quero falar a partir do dia. Vou dar só um spoiler. A partir do dia 1 do mês que vem, a gente já vai começar a movimentar algumas artes aí nas nossas redes sociais. Então fique atento nas nossas próximas postagens aí que vamos estar É, fazendo. Vai ser algo assim incrível que Deus vai estar fazendo e vai ser muito bom se você conseguir se programar para estar conosco vai estar conosco. presencialmente, né? Eu vou Isso. falar mais um pouquinho. É um evento presencialmente que estamos fazendo aí para adorar a Deus e bem dizer e falar que Deus é bom e Ele é maravilhoso em nossas vidas. Não, e tá fantástico, tá fantástico. É muito projeto grande, né? A série Jesus é Tudo, o Resto é Detalhe, a gente vai manter também. Estão avisando os irmãos já. A gente vai manter durante o ano todo. A princípio, agora a gente está fazendo na igreja, né? Lá na comunidade cristã Família em Cristo, lá no Vila Calu. Mas o dia que a gente não conseguir fazer lá, a gente vai fazer online, vai manter o mesmo padrão. E a gente, mais uma vez aqui, agradecer os 10 mil inscritos. Vocês também fazem parte disso tudo. E basicamente eu acho que é isso, né, Becan? Você É, contou um pouco da nossa história aí. da nossa história e E eu vou manter o mesmo padrão que ele sempre mantém. Manda uma mensagem pro pessoal aí. gente, a mensagem que eu tenho para vocês é: ame ao Senhor Jesus Cristo acima de tudo e acima de qualquer coisa. Que Ele venha ser o alvo da sua vida, que Ele venha ser o propósito da sua existência, que Ele venha ser a causa de você existir, que você venha experimentar Ele todo dia. Eu costumo dizer que quem vive com Jesus não vive rotina, não vive mesmice. E se você não vai viver rotina nem mesmice, só resta a terceira opção. E qual é a terceira opção? É novidade.
E é isso que Cristo tem para você. Hoje, estamos vivendo isso, a novidade. No começo do ano, não imaginávamos que ia estar em um lugar aqui e o Senhor preparou. Estávamos gravando na casa, né, do Luiz Carlos lá. E aí Deus preparou aqui para a gente. Aqui pode ser o começo, pode ser outro lugar melhor. Tudo que a gente vai continuar fazendo é olhando para Cristo. Olhando para Ele, aonde Ele apontar, vamos ir. Aonde Ele falar, vamos gastar a nossa vida em prol do reino e da justiça de Deus, levando o evangelho, que é o que salva, não é a nossa palavra, não é a nossa boa palavra, mas é a palavra de Deus. E enquanto eu tiver vida, eu vou falar sobre essa palavra. Glória a Deus. E é isso. Você quer deixar suas redes sociais aqui? Cara, é RD Becan, é o Instagram, no TikTok também, RD Becan, e o Facebook é Rodrigo Becan, tudo junto, e no canal do YouTube é Rodrigo Becan também. Lá tem o YouTube lá. Amém. A gente vai deixar tudo aqui, irmãos. Acompanha lá, segue ele lá. E, Becan, para ter uma manhã melhor, você precisa mudar o quê? O seu hoje. Amém. Glória a Deus.